Olha só, são 11 horas e 25 minutos. Nesta semana, o Conselho Federal de Medicina proibiu a prescrição de esteroides, andrógenos e também anabolizantes, como a famosa reposição de testosterona para fins estéticos de ganho de massa muscular ou melhora do desempenho esportivo no Brasil. Numa contrapartida, a terapia com hormônios para transição de gênero também não tem nenhuma proibição. Tema para a nossa discussão aqui no Morning Show, e quem vai falar com a gente sobre esse assunto é o vereador da cidade de São Paulo, que está sumido deste programa, certo, meu querido Felipe Campos? Ele vem, ele volta, ele desaparece. É assim, mas né? É sempre um prazer recebê-lo aqui no programa. Tudo bem, Holiday? Fernando Holiday. Tudo jóia, Paulo, Felipe, bom dia a todos da bancada e a todos que nos acompanham na Jovem Pan. Saudades desse estúdio aí. Escuta, explica um pouquinho pra gente essa história, o Holiday. Essa polêmica está repercutindo muito, como é que você vê isso? Pois é, a grande questão é a seguinte: o que se discute é que, ao mesmo tempo, o Conselho Federal de Medicina está proibindo o uso desses anabolizantes com prescrição médica, é sempre importante dizer, para fins de ganho de massa muscular, que vários profissionais da medicina defendem, vários estudos na medicina, inclusive, defendem, o mesmo Conselho Federal de Medicina, assim como os conselhos regionais, não movem nenhuma palha contra o absurdo que é a transição de gênero em crianças. O caso mais recente que nós vimos foi no Hospital das Clínicas, onde crianças de 6, 7, 8 anos de idade estavam sendo submetidos a tratamentos hormonais para mudança de sexo. Veja, um sujeito adulto que vai ao médico e quer ganhar músculos não pode ter esse direito com acompanhamento médico. Mas uma criança que mal tem um consentimento sobre a sua própria vida ou muito pouco conhece a sua própria sexualidade, já pode escolher se ela se sente homem ou mulher e fazer mudanças que podem impactar na vida dela para sempre. Existem inúmeros casos já mostrados em matérias jornalísticas, em vídeos na internet, de pessoas que começaram essa transição de sexo muito cedo e lá na frente perceberam que não eram transexuais. Se arrependeram, mas as mudanças que tinham feito no seu próprio corpo já eram extremamente drásticas, e aí voltar atrás é tarde demais. É preciso parar com essa hipocrisia e é preciso parar de ter medo de discutir esse tema. E aí, infelizmente, quando a direita tenta levantar esse absurdo, é colocada como retrógrada, reacionária ou qualquer coisa do gênero. Ô, Holiday, não é por nada não, mas o Mano não está muito satisfeito com essa sua fala. Ô, Holiday, primeiro, saudade, bom dia, obrigado por estar aqui novamente. Pô, mas esse tipo de politização de um assunto que devia ser técnico, que é um debate científico entre médicos, a gente está falando de uma decisão do Conselho de Medicina, não de uma decisão do Parlamento. Atrapalha essa discussão, você não acha? Por que a gente... E o que mais me incomoda nesse caso é por que fazer esse paralelo com uma questão de tratamento de crianças trans que... É um assunto muito complexo, que precisa ser tratado com rigor, com seriedade, por uma equipe multidisciplinar, por psicólogos, psiquiatras, por médicos, e não fazer dessa forma assim, populista, como se isso fosse, meu Deus, estão transformando as criancinhas contra a própria vontade, quando que o tema, na verdade, é uma discussão técnica do âmbito da medicina sobre o uso ou não de anabolizantes. Eu não tenho competência nenhuma para ter opinião sobre a prescrição médica de uso de anabolizantes. Isso é uma discussão que tem que ser feita na academia, por cientistas. Então, me incomoda muito a politização de algo que devia ser uma discussão científica. Olha, mano, realmente, a gente pode até dizer que essa discussão sobre a proibição dos anabolizantes é uma discussão da academia, puramente científica, mas não dá para dizer a mesma coisa sobre a transição de sexo de crianças. Ela também é uma questão política e o fato do Conselho Federal de Medicina não debater esse assunto também é uma questão política. E veja por que é política. Porque ela é baseada em uma ideologia. Por mais que se tente transformar a ideologia de gênero em uma ciência, ela não o é. Ela trata-se de uma teoria social que diz basicamente o seguinte:
A sexualidade, ela é construída a partir da minha vivência em sociedade. Se ela é construída, se ela pode ser construída, ela também é fluida. Isso significa que eu vou ensinar para uma criança e, portanto, permitir com que, às vezes, ela perceba de forma equivocada a sua sexualidade e acabe fazendo transformações inevitáveis. Ou, pior ainda, se sinta tão fluida a sua sexualidade que em um determinado dia ela pode acordar se sentindo homem e naquele mesmo dia vai acordar se sentindo mulher. E aí nós passamos a ter casos como aquele que aconteceu no final do ano passado na UNB, onde um sujeito barbado, claramente homem, mas de cabelo comprido, queria entrar num banheiro feminino. Mas veja, uma mulher se sente absolutamente incomodada com aquilo, tenta expor a sua indignação e ele ameaça bater nela. Veja, a gente vai concordar quanto à avacalhação. A gente vai concordar quanto a esse tipo de avacalhação, homem barbado que bota vestido. Mas a gente não pode jogar fora o bebê com a água do banho. Porque tem muitas crianças que de fato sofrem. A sexualidade humana é muito ampla. Existem, inclusive, questões de intersexualidade, crianças que nascem, os chamados hermafroditas. Sexualidade é menos de 1% que nasce, da população. Mas também é menos de 1% da população que faz terapia hormonal. O meu ponto é, a gente não pode estigmatizar a questão da terapia hormonal com crianças por conta de um barbudo que entra de vestido. Não dá pra misturar alhos com bugalhos, entendeu? Porque... Mano do céu, você tá de brincadeira comigo. Não, uma criança de 7 anos já tem certeza da sexualidade dela e pode tomar decisões... Não, mas ela vive em conflito. Que vão impactar no resto da vida. Não, o que eu tô dizendo é que é um assunto muito relevante, que é sério, delicado, que precisa ser tratado com seriedade por psicólogos, psiquiatras, médicos, pela família, não abandonar a criança e que, eventualmente, existem casos, sim, onde a terapia hormonal médica é aconselhável para a criança. A gente não pode fazer de conta que esses fenômenos não existem, porque crianças transexuais, intersexuais, existem muitos estágios de intersexualidade e a população de crianças que se submetem a tratamentos com acompanhamento médico sério é uma coisa muito ínfima. A gente não pode pegar essas crianças que são inocentes, que não têm culpa nenhuma da ideologia ou dos movimentos de esquerda que usam inadequadamente essas pautas. Essas crianças não têm culpa nenhuma disso. Então, usar da situação da vida dessas crianças para politizar isso, misturando com um barbudo que bota vestido, diz que hoje é mulher, que amanhã é homem, para entrar no banheiro feminino. É uma consequência direta, mano. Veja, são assuntos diferentes. Senhores, para a gente fechar esse assunto, por favor, Holiday. Eu acho delicado, né?